Olá, seu software calcula pórticos de casas e sobrados de maneira totalmente errada. E para demonstrar isso, eu fiz esse pórtico dentro do CPCAD com as configurações base dele. E aqui entra a questão, o que é esse pórtico? Tá? Eu modelei uma viga com vão de 9 metros, seção de 20 por 70, nos pilares e nas vigas. Tá? É um artifício que é utilizado muitas vezes quando tem uma concepção mais complexa, onde eu faço um pilar rígido, não por questão de suportar carga gravitacional, mas por questão de suportar momento, gerando um efeito de pórtico, gerando negativos pesados que reduzem a flecha. Lembrando que um engaste perfeito é uma redução de 80% na flecha. Tá? O engaste parcial vai ser menos, mas ainda assim eu estou reduzindo drasticamente a flecha. E assim eu consigo fazer uma seção mais compacta. Okay? E daí o que eu fiz foi, mantendo as configurações base, armadura nesse pilar nessa viga de 4 ferros de 16, tanto no positivo quanto no negativo. Vou até mostrar a viga armada. Eu coloquei uma armadura errada de propósito, digamos, uma armadura que o software falha de propósito. Okay? A gente pode ver aqui que o gráfico está fora, tá? Mas a questão, esse gráfico aqui, ó, vermelho e verde está fora, mas a questão é, essa viga está falhando, essa bolinha verde é a bolinha que diz que a viga está falhando, e, voltando para a representação aqui, ó, mas a questão é, está falhando. Qual que é o erro exatamente? Bom, o erro é que a viga está 13% mais solicitada do que ela resiste, ou seja, eu tenho que aumentar a área de aço em 13% aproximadamente, tá? E esse erro ocorre porque o software dimensiona a armadura pelo momento fletor. Ok? Tá? Ele calcula a armadura positivo e negativo pelo momento fletor. E aqui tem um print geral do erro, se você quiser analisar depois, você vai ver o erro óbvio aqui. Mas a questão é, você vai me dizer, mas Gilberto, tá certo, a armadura positiva e negativa é pelo momento fletor. Eu vou lá, eu calculo uma peça de flexão pura e eu pego só o momento fletor. E para dimensionar uma peça em flexão pura, encontro o momento, método das seções, tem a armadura, beleza, isso está correto. Só tem um pequeno problema. Essa viga não está em flexão pura. Olha o gráfico do momento. Eu peguei o momento e inverti, tá? Só inverti o gráfico de momentos, tá? E o que acontece aqui, ó? Tá vendo esse gráfico de momentos aqui, ó? Ele não tem uma forma geométrica de um arco? Sim, ele, ó, o formato do momento fletor invertido é o formato de um arco. Por quê? Porque o efeito de pórtico é um efeito de arco, ok? Quando nós geramos o efeito de arco de um pórtico com pilares rígidos, nós estamos gerando efeito de arco. E como que um arco funciona? Por compressão. Então é basicamente isso que está acontecendo. A minha viga possui compressão. Você diz, não, mas viga só possui flexão. Não, a questão é que nos modelos que foram criados antigamente, se imaginava que as vigas possuíam só flexão, porque quando era feito prédios décadas de 60, 70, 80, eles não estavam pensando em fazer sobrado de alto padrão, tá? Porque não era uma questão que existia naquela época, ok? Então, o que aconteceu foi o seguinte, que essa viga na prática, essa aqui, claro, vai variar, mas ela tem uma compressão de 12 toneladas. Deve você dizer, tá, entendi? Então eu só pego, calculo uma seção, um pilar ali para compressão e meto mais aço para suportar a compressão. Não, novamente está errado. Por quê? Porque concreto resiste muito bem compressão. Ok? Compressão não é algo ruim. Inclusive, talvez você já tenha ouvido falar, existe um procedimento místico, tá? É uma técnica alquímica que se chama protensão. Protensão é um efeito mágico que permite você fazer um vão de 15 km com uma viga de 12 por 30. Se você for conversar com quem não entende, vai falar exatamente isso. Que, preciso vencer um vão gigante, é só colocar protensão, que é uma mágica que vence vão grande. Sabe o que é protensão? É você colocar um cabo de aço dentro do concreto e esticar o cabo para comprimir o concreto. Okay? Isso que é protensão, é comprimir o concreto. Okay? Então, a gente está gerando compressão e como o concreto resiste muito bem à compressão, eu estou aliviando a tração na base da viga, o próximo apoio também no topo da viga, nas extremidades, eu estou reduzindo a tração gerada pelo momento. Ok? E aqui entra a questão, consequências. A nossa viga precisa de menos aço. Ok? E o que eu fiz foi o seguinte, eu peguei o F-Tools, desculpa, F-Tools, aqui eu coloquei errado, é o P-Calc, tá? Me confundi porque é outro software que eu uso bastante, tá? Eu peguei o P-Calc,
certo? Só vou voltar aqui agora, mas eu modelei duas hipóteses. Hipótese número 1, o momento fletor, claro, estou vendo para kilonewtons, 251 kNm. E a hipótese número 2, o momento fletor de 251 kNm, mais uma compressão de 12,34 majorado, 172,8 kN, ok? Qual foi a diferença? 23% a menos, ok? Basicamente é uma diferença de 4 para 5 ferros, ou quase 3 para 4 ferros, mas é uma diferença pesada, 23%. Numa viga que tem 400 quilos de aço, é quase 100 quilos, ok? É uns R$1.000 de diferença numa viga dessas. Claro, vai variar, dependendo do volume da viga e tudo mais, não é que essa viga exatamente, essa viga vai ter 400 quilos de aço, mas eu quero demonstrar a situação, ok? Entendido essa situação, entendido que a gente está falando de uma diferença de 23%, você falou, então, a questão, dá para reduzir aço? E a resposta é não. Nesse caso específico, dessa viga específica, sim. Mas isso não é válido para todos os casos. Inclusive, vai acontecer o contrário, onde pode necessitar mais aço, porque ao invés de ter compressão, tem tração na viga. Ok? Em um sobrado, por exemplo, a cobertura vai ter compressão, mas o andar de baixo vai ter tração, e você percebeu que esse valor está ficando menor aqui, ó, tipo, é 15 toneladas, de baixo já é 10 toneladas? Pois é. E aqui entra a questão, como que os softwares fazem errado? Bom, se isso fosse para dimensionar um prédio, não seria um problema, porque seria 15, não de baixo seria 10, de baixo seria 6, de baixo seria 2, e daí ia ficar tipo 1, 0 e eliminar esse efeito. Okay? Quanto mais andares, mais leve é esse efeito e não é uma questão de problema. Além disso, quanto mais andares, mais rígido são os pilares, ok? Então eles conseguem absorver qualquer efeito se a viga não absorver, beleza? Agora, a teoria básica que a gente aprende na faculdade foi usada para programar softwares, ok? E ela é baseada em prédios padronizados, porque ela foi feita em teoria na década de 60, 70, 80, ok? Onde não existia, não era comum a utilização e fazer casa e sobrado de alto padrão, extremamente complexo, usando tecnologia moderna, porque naquela época não existia tecnologia moderna, porque era a década de 70, ok? Então, a ideia de fazer a teoria se adaptar a sobrados de alto padrão, com vãos gigantes e estruturalmente fora do usual, não foi pensada. Só que a gente continua usando essa teoria como base, ok? Os softwares foram configurados baseado nisso. Próxima questão, os softwares são tão limitados quanto quem programa e quem opera eles. Como as pessoas que foram programar eles, pegaram a teoria, vamos fazer um software que faz o que está dizendo a teoria. A teoria teve simplificações, o software vai ter a mesma simplificação. E como que faz o software errado? Todos os softwares estão entupidos de erro. Okay? Eu já tenho, acho que 6, 7 vídeos só sobre erros de configuração. Eu tenho engatado mais vários vídeos que eu posso fazer qualquer dia com mais erros que os softwares cometem, porque os softwares são entupidos de erros, ainda mais se a gente não parar e analisar e configurar ele adequadamente, ok? E como geralmente esse efeito é um superdimensionamento, esse aço adicional é só um gasto extra, vai gastar um pouco a mais, então se alguém se preocupou em um dia, não chegou a ajustar, até porque pensar, se for um engenheiro bom que está pegando mesmo, ele vai lembrar disso e vai fazer corretamente. E agora? O que a gente pode fazer? Até o software voltar a ser perfeito. Ele é perfeito, agora descobri que ele não é tão perfeito assim. Sempre que você for projetar uma estrutura com vão acima de 5 metros, sempre que a viga for ter menos que 10% da altura no vão, okay? Ou qualquer outra vez que for usar efeitos de pórtico, confere se a viga está comprimida ou tracionada e adiciona ou remova a armadura baseado nisso. E a pergunta que vai apresentar, mas qual botão eu aperto no EBERIC, qual botão eu aperto no TQS? EBERIC e TQS não vão dimensionar isso corretamente, ok? Você vai ter que fazer essa verificação em separado. O CIP até é possível, EBERIC e TQS nunca trabalhei neles, mas já pedi para 2 alunos, realmente eles fazem o cálculo errado. Agora, o CIP tem como configurar ele e ajustar realmente para calcular corretamente isso. E a pergunta é, tá, então qual botão que eu aperto no CIPCAD para isso funcionar? Tá? Dentro do curso Concreto Armado eu tenho uma aula justamente sobre isso, ok? Vamos fazer isso aqui na prática. Mas você tem essa questão aqui, separar e analisar, você consegue também encontrar uma solução, beleza? Tá? E aqui eu vou demonstrar na prática os modelos aqui, ó. Primeiro, está aqui a minha viga do CIPCAD, ok? Está aqui a minha viga dentro do CIP 3D, mesma coisa que eu modelei CIP 3D aqui, ó. A viga
em um andar, ok? A gente vai ver, só quero demonstrar a situação aqui, ó, mas olha o momento ator aqui, ó. Pedir para desenhar valores aqui, ó, 25.1, mesma coisa. N, 17 toneladas, majorado, né? Sem majorado, 12.34. Agora eu quero demonstrar a situação. Tá vendo esse 12.34? Pois é. Vamos analisar um prédio agora, como que ele está na compressão de cada peça, ou tração, no caso, ó. Lá no topo tem 14, ok? Então a viga lá da cobertura é crítica, mas no penúltimo pavimento já é 5. Já reduziu drasticamente. No andar de baixo é 0.8 e depois 0.05 e depois 0.005. Entendeu a situação? Que os efeitos não ser tão pequenos. Ah, eu tenho 5 kg de tração. Ok, pouco importa 5 kg de tração. Mas quando eu tenho 10 toneladas de compressão de tração, eu tenho que contabilizar isso na minha estrutura. Ok? Além disso, estou falando aqui um vão de 9 metros. É normal trabalhar com vãos de 9 metros em estruturas prediais? Até é usado, mas o normal é geralmente trabalhar com vãos de 4, 5 metros. E o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. Agora a compressão vai ser muito menor, 5.5, aqui já virou 2, onde era menos que 2, onde era 5, aqui já virou 0.061 e aqui já virou 0.58, pode até ter um ajuste aqui, ó, mas eu vou ver só valores pequenos. Entendeu a situação? Entendeu por que os softwares calculam errado? Porque eles foram configurados para uma outra situação. A gente não pode usar uma teoria achando que ela é perfeita, porque nenhuma teoria é perfeita. Okay? Quanto mais você acha que ela é perfeita, mais ela tem erro. Okay? E aqui eu quero demonstrar também o pCalc. Aqui, ó, na hipótese sem compressão, 0,88. Quando eu adiciono compressão, 1,08. Isso com o quê? Com 4 ferros de 16. Okay? Então, na prática, a primeira situação que vai acontecer aqui, ó, 4 ferros de 16 passa com 1,08. Só que para fazer passar na prática, uma pessoa que só vai lançando software, tem que fazer o quê? Ia ter que colocar 5 ferros de 16, ou quem sabe, tipo, colocar 3 ferros de 20, uma coisa assim, ó. 3 ferros de 20, ok, já passa. Tá? Mas está colocando 3 ferros de 20, onde poderia ser colocado, menos aspas, poderia ser colocar, quem sabe, 2 de 20 mais 1 de 16, ou sei lá, 6 ferros, 12.5, quem sabe vai ter que ajustar a primeira camada e tudo mais, mas a questão é, 6 ferros, 12.5 passam, onde está sendo colocado 3 de 20. Uma taxa de armadura de 1.05 passa, mas se for feito de qualquer jeito, ok? Se for só lançado no software sem se preocupar, vai para 1,35, uma diferença, como eu falei, uns 23% na diferença de consumo adicional de aço, ok? E o aço está barato atualmente? Não, tá? Entendi a situação? Tá? Mas por enquanto isso é isso, tá? Se preocupe com isso no seu projeto, ok? Então, se você quiser ver realmente todo o processo aqui, porque é perfeitamente possível fazer, tá? Eu tenho uma aula adicional dentro do curso Concreto Armado, onde demonstro justamente como que a gente faz essa otimização. Otimização não é uma questão complexa, mas é uma questão que a gente tem que fazer sempre que a gente pega um vão considerável. Por quê? Porque não pode se limitar ao que o software nos diz. A gente tem que saber trabalhar fora dele e corrigir o que ele erra, beleza? Mas por enquanto seria isso e até a próxima.